Meus queridos heróis e heroínas, está acontecendo uma coisa muito importante no Brasil e no mundo. E isso é o efeito depois da morte. Brutal, covarde, uma morte motivada por questões ideológicas. A morte de Charlie Kirk. No Brasil e no mundo estão acontecendo demissões de pessoas que comemoraram ou de alguma forma zombaram da morte de um inocente. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre isso. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora direto ao ponto, na Gazeta do Povo, uma matéria que tem a manchete dizendo o seguinte: extremistas de esquerda comemoram o assassinato de Charlie Kirk e perdem o emprego. Nessa matéria, nós vamos dar os nossos 2 centavos, nosso comentário sobre isso, e queremos também o seu comentário. Então já deixa o like, comenta aí, que eu quero a sua opinião sobre esse assunto que é bem polêmico. Inclusive, é bem polêmico. Muitas pessoas de direita, inclusive, são contra isso. Contra esse movimento de demissões, porque acreditam que é uma espécie de cancelamento, acreditam que a direita está agindo como a esquerda. A gente vai dar a nossa opinião, vamos trazer também aqui a Ana Carolina Campagnolo e o Matt Walsh, que são 2 players aí da direita conservadora, para trazer argumentos interessantes e importantes para convencer você que o que as empresas e as pessoas aqui estão fazendo ao demitir extremistas é algo saudável, é algo belo e moral. A matéria começa falando o quê, Tony? As autoridades americanas ainda estão se esforçando para entender o que levou Tyler Robinson, de 22 anos, a assassinar o ativista conservador Charlie Kirk. Mas uma coisa já está clara: o atentado chocante ajudou a revelar a face intolerante de parte da esquerda. A esposa do Charlie Kirk falou num comunicado oficial uma coisa mais ou menos assim: a voz do meu marido não será calada, e não será mesmo. Esse efeito que está acontecendo, nem com o atentado à vida ao Trump aconteceu esse efeito. E digo mais, mesmo se o Trump tivesse sido morto, essa revanche da direita não aconteceria. E vou mais além, as empresas que estão demitindo, muitas nem são ligadas a nenhum lado político. São apenas empresas que seguiram o bom senso. As mensagens comemorando ou ironizando os ataques começaram a surgir enquanto os médicos ainda tentavam salvar a vida de Kirk e se intensificaram depois, quando a morte do ativista, casado e pai de 2 crianças, foi anunciada. O roteiro é repetido. Radicais de esquerda haviam celebrado a morte de Margaret Thatcher e os atentados contra Jair Bolsonaro e Donald Trump. Só que desta vez, os conservadores prepararam uma resposta rápida e inteligente como um tributo a Kirk, que tinha 31 anos e ficou conhecido pelos debates com universitários nos Estados Unidos. Diante da avalanche de postagens festejando o assassinato de Kirk, eles se organizaram para intensificar e expor os extremistas. Resultado: muitos dos extremistas de esquerda estão sendo demitidos. Eu quero fazer só uma lembrança aqui, meus queridos, para mim, para você, pra gente nunca esquecer. Ele deixou 2 crianças, uma filha e um filho pequenos. E uma das crianças, a esposa contando ontem, perguntou sobre o pai. Disse: mãe, onde está o meu pai? E a mãe disse: ele está em um trabalho com Jesus Cristo. Ou seja, os danos são muito maiores do que nós imaginamos. Movimento contra a violência. Nos Estados Unidos, ativistas conservadores criaram um site chamado Charlie's Murderers. Exponha os assassinos de Charlie. A página traz uma lista de posts em redes sociais celebrando ou ironizando a morte de Charlie Kirk, com os nomes, cidades e empregadores dos autores. Os responsáveis pelo site não só expõem os radicais, como entram em contato com as empresas onde eles trabalham. Segundo o site, já foram mais de 20 mil denúncias, as quais são avaliadas antes de serem publicadas na página. É importante, no entanto, ter cuidado ao julgar e filtrar as mensagens. Algumas postagens no Charlie's Murders são bem ofensivas, mas outras não parecem celebrar o tiroteio nem incentivar a violência. Uma das voluntárias que tem acompanhado a busca por mensagens de ódio, Olivia Kirolzik, postou na sexta-feira que entrou em contato com mais de 230 empregadores.
Uma pessoa que comemora a morte de um inocente não deve trabalhar na sua empresa. Ponto final. Isso aqui não tem discussão. Acabou. Acabou o tempo onde conservadores, liberais, pessoas à direita são demonizados e nada acontece. Acabou. A lista de figuras públicas que comemoraram a morte de Charlie Kirk é assustadoramente longa. Por exemplo, a DC Comics cancelou a recém-lançada série de quadrinhos Capuz Vermelho e demitiu a pessoa responsável pelo projeto, Gretchen Falker Martin, após comentários publicados sobre o tiroteio. Falker Martin se identifica como uma pessoa transgênero e, de acordo com o New York Reporter, chamou Kirk de nazista, acompanhada por um termo chulo. A DC disse que postagens ou comentários públicos que podem ser vistos como promotores de hostilidade ou violência são inconsistentes com os seus padrões de conduta. Nós temos já 2 vídeos aqui no canal, então vejam esses vídeos, esses detalhes, você vai ficar mais informado aqui no canal Heróis Demais. O canal de notícias americano MSNBC demitiu o comentarista Matthew Dowd depois dos comentários dele sobre a morte de Kirk, dando a entender que ele foi responsável pelo seu próprio assassinato. Dowd é analista político, foi assessor do presidente George W. Bush e namora Maria Shriver, a ex-mulher do ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger. Dowd diz que Kirk está constantemente promovendo esse tipo de discurso de ódio ou direcionando a certos grupos. E pensamentos odiosos levam a palavras odiosas que, por sua vez, levam a ações odiosas. A presidente da empresa, Rebecca Cutler, e o próprio Dowd se desculparam publicamente depois, mas mesmo assim, ele foi desligado. A Universidade do Mississippi demitiu um funcionário que compartilhou comentários insensíveis sobre a morte de Kirk, e a Universidade Estadual do Meio Tennessee, outro por comentários inapropriados e insensíveis nas redes sociais, segundo a revista Times. Aqui no Brasil, está acontecendo um movimento muito parecido, encabeçado pelo deputado, um dos políticos mais influentes no Brasil, chamado Nicolas Ferreira. Todos vocês, pessoas conservadoras, mais à direita que acompanham o canal, sabem como a esquerda é radical. Sabem que a maioria desses influenciadores e criadores de conteúdo à esquerda são de extrema esquerda, mas essa palavra nunca é falada sobre eles. Eles comemoram, eles inclusive incitam violência contra pessoas conservadoras, contra pessoas de direita. E aqui a matéria, ela fala que influenciadores comemoram no Brasil. Fala aqui sobre o trabalho do Nicolas Ferreira, denunciando isso. Inclusive o Nicolas Ferreira é alvo de ameaças todo dia e recentemente um cara foi preso porque ameaçou. E falou que, não, era euforia. Euforia de quê, cara? Euforia porque um conservador foi morto lá e tu queria matar outro aqui? Esse é a euforia, né? A matéria traz esse cara aqui, ó, o Jones Manuel, que a própria Gazeta do Povo, ou a Oeste, tem uma matéria sobre como esse cara aqui é radical e deseja, inclusive, morte de opositores. Vamos, então, lá pro X, trazer aqui alguns comentários de alguns players da direita brasileira, ok? Vamos começar com o nosso querido Giga, que falou o seguinte: tem que demitir mais, demitir todos. Voltarão a ter empregos quando voltarem a ser gente. Esse é o ponto. Não odeia o capitalismo? Ele compartilha aqui um vídeo do Rafael Aires, que fala sobre empresários estarem demitindo esquerdistas em massa. Empresários começaram uma campanha para demitir em massa qualquer esquerdista e eu acho isso um absurdo, porque não deveria ter nem contratado. Uma pessoa que comemora a morte de um inocente é alguém que já perdeu a humanidade há muito tempo. E eu sou totalmente a favor dessa campanha de demissão e não apenas demitir, mas também evitar fazer negócio, não ter amizade e muito menos intimidade. Quem demonstra esse nível de perversidade em comemorar um ser humano morrendo cruelmente, deixando uma família órfã, não merece ocupar espaço no mercado e nem na sociedade. De fazer coisas piores. A diferença entre quem comemora e o cara que atirou é só uma. Um apertou o gatilho e o outro teria feito o mesmo se pudesse. Fora isso, são iguais à mesma podridão em forma de gente. Demita, não faça negócio, não tenha amizades e boicote de todas
todas as formas possíveis, porque quem comemora a morte alheia faria o mesmo com você na primeira oportunidade. Se você é uma pessoa normal que também é a favor dessas demissões em massa, curta esse vídeo e me segue. Vamos lá no perfil do Nicolas Ferreira, que ele tem várias postagens sobre esse movimento que está acontecendo aqui no Brasil. A gente vai mostrando logo aqui uma nota oficial, né? Em um dos trabalhos do médico que comemorou a morte de um pai inocente, ele acaba de ser demitido. Parabéns ao Recife Day Clinic. Essas pessoas não podem cuidar de outras pessoas. É um médico que viralizou, é um médico que cuida de coluna, né? Ele falou... O cirurgião que cuida de coluna, ele falou que... Olha só, olha isso. Ele falou que o atirador fez bem. A mira do cara era ótima. Parabéns pra você que acertou na coluna cervical do cara. Olha isso. Um médico falando. Tá bom, eu tô aqui com problema de coluna e eu sou de direita. Eu vou pra esse médico. Ele descobre que eu sou de direita. Eu tô ferrado. Quem me garante que ele vai fazer um bom trabalho? O médico tem que salvar vidas. Independente se é uma pessoa de esquerda, de direita. Ele não faz um juramento? Ele não pode torcer pela morte do cara, pô. É uma pessoa desumana. Foi bom, foi ótimo o que aconteceu com ele. Entendeu? Ótimo, ótimo. Ele continua aqui, palavras corretas, mas a pergunta é: irão demitir o neurocirurgião que comemorou a morte de um pai inocente? Essa pessoa permanecerá com vocês cuidando de outros pacientes? Vocês não estão entendendo. A gente não vai parar. Isso aqui é outra empresa onde o médico trabalha, ok? Que o Nicolas está apontando que eles fizeram uma nota, inclusive uma nota boa, mas e aí? Ação. É fácil falar. Quero ver agir, ok? E o Nicolas está certo. Não vamos parar mais. Acabou isso aí, acabou, cara. O Nicolas continua expondo uma moça dessa empresa, da Vogue, aqui no Brasil. Tá aí. Vai demitir ou só vai fazer texto? Vogue Brasil. Porque não adianta nada escrever isso e manter uma pessoa defendendo o contrário. A Zazá Pessego, é o nome da mulher, é a estilista sênior da empresa de vocês. E ela fez um post que dizia: amo quando faces morrem em agonia. Se referindo a um homem inocente, pai de 2 crianças. Isso aqui, ó, é a nota da Vogue Brasil, mas é o que a gente falou. O que adianta falar? Falar é fácil. Cadê a ação? Vai demitir essa pessoa? Essa pessoa tem que aprender que isso é inadmissível. Ele não era um fascista. Ele era um pai de família, um conservador. Parou essa coisa de você nos demonizar, senhora. Naná, sei lá como é o nome, a Zazá. Zazá Pessego. Aí vem, então, a repostagem do Nicolas, da Flávia. Ela fez um compilado das ameaças de morte contra o próprio Nicolas e outras coisas mais, e ele vai e reposta. A Flávia diz o seguinte: será que o EFT, que atende grandes clientes como a Azul Linhas Aéreas, Connect Car BR, Ancelot Mittal, Santander BR, tem conhecimento que um de seus funcionários faz apologia ao crime e debocha do assassinato de inocentes simplesmente por discordar deles, como Charlie Kirk e Nicolas Ferreira? Vamos ver aqui o que o cara escreveu no tweet dele, olha aí. Ó, esse cara aqui que trabalha naquelas empresas, que tem alguma ligação, ou seja, terceirizado ou não. A menina tá perguntando, será que eles sabem o que esse cara escreve aí, ó? Queria que o Nicolas Ferreira fosse brutalmente assassinado. Aí aqui, ó, sobre o Charlie Kirk, ó, ele repostou: famosos que têm a mesma altura, Charlie Kirk e Olavo de Carvalho, 7 palmos abaixo de terra. Nossa, cara. Aí, olha esse cara aqui, ó, conhece esse cara aqui? Ian Neves. É um cara que foi a vários podcasts, é queridinho aí, de vários podcasters aí. É os caras que vão aos eventos nerds, né? Isso, essa bolha comunista aqui, ó. O Charlie Kirk morrer de tiro é tipo o Olavo morrer de Covid. Pois é. Olha isso. Pois é. E o Nicolas está repostando isso aqui. Meus queridos heróis e heroínas, a gente vai ler mais um post aqui do Nicolas, mas ele está on fire. Ele está mostrando vários casos como esse e está direcionando o caminho das pedras. É isso que tem que ser feito a partir de agora, depois dessa morte brutal que aconteceu, ok? Foi revelado, como a própria matéria da Gazeta falou, independente das motivações ou do porquê que o Tyler Robson matou o Charlie Kirk, o que os esquerdistas fizeram depois
Isso é tão cruel quanto, cara. É a desumanização da pessoa. É como o Aires falou. A diferença dessas pessoas, pra quem puxou o gatilho, é só a ação. É isso aí. Nicolas fala, sobre o policial militar do Ceará que me ameaçou, claramente não representa essa saudosa instituição e, portanto, não deve mais fazer parte dela. Obrigado, André Ferne. O André Fernandes, que é um outro deputado, um deputado do Ceará, nosso conterrâneo, ok? Foi um caso também de um PM que ameaçou o Nicolas, cara. Foi um PM e o André Fernandes imediatamente entrou em contato com o comandante da Polícia Militar lá do Ceará. E ele disse o seguinte: imediatamente entrei em contato com o comandante-geral da PM Ceará, Coronel Sampaio, que me informou que o senhor Veríssimo Torres não está na ativa por ser incapaz, ou seja, não está exercendo a função. O comandante se comprometeu de adotar todas as medidas necessárias. Olha isso aí. O cara é incapaz, pô. Ele não vai trabalhando, ele vai defender um cara que é de direita? Se ele souber que o cara é de direita, ele vai defender o cara? Então vamos aqui, ó. Nosso querido ANCAPSE. Presta atenção no que o ANCAPSE está falando aqui. Do Brasil aos Estados Unidos, a lista de alvos da esquerda ficou mais longa. Nicolas Ferreira, o mais jovem deputado e incendiário do Brasil, acaba de cometer um pecado imperdoável: homenagear Charlie Kirk. Por isso, ele agora recebe ameaças de morte, incluindo uma mensagem assustadora que prometia: vou te matar a tiros. Esse cara aqui peidou pra dentro, esse cara que falou vou te matar a tiros, peidou pra dentro, pediu perdão, se humilhou pro Nicolas não fazer nada. Mas foi preso. Foi preso. Foi preso. Não vai ficar na cadeia, infelizmente não vai ficar na cadeia, ok? Mas recebeu um gostinho aí da vida adulta, da vida madura, de um mundo onde tem leis, de um mundo de gente humana. Era pra ter, pelo menos era pra ter lei, né? É aqui que estamos agora. Um conservador proeminente nos Estados Unidos é morto a tiros e, em vez de servir como um alerta, torna-se um convite para que extremistas intensifiquem a violência. A mensagem é clara: se você se manifestar, será o próximo. Ferreira não é uma figura marginal. Ele é o deputado mais popular do Brasil. Uma voz para milhões de pessoas que estão cansadas da censura, da manipulação judicial e de um establishment esquerdista que trata a dissidência como crime. E, no entanto, eis que surgem as ameaças, como se sua carreira política e sua própria vida fossem agora um alvo fácil. Não se trata apenas de um homem ou de um país. Trata-se de um movimento global que quer silenciar os conservadores para sempre. Não com debates, não com votos, mas com medo e balas. E toda vez que isso acontece, a mídia dita pró-democracia boceja, ou pior, encontra uma maneira de culpar a vítima. A coragem de Nicolas Ferreira deve nos lembrar do que está em jogo. Se eles conseguem silenciar Charlie Kirk nos Estados Unidos e ameaçar Nicolas Ferreira no Brasil, então nenhum conservador em lugar nenhum deve presumir que está seguro. Isso não é mais política, é temporada de caça. Está em jogo aí a nossa existência, meus queridos. É isso aí. Está em jogo o que nós podemos falar. Se eles não conseguem nos calar através de cancelamentos, derrubada de canais, derrubada de perfis, eles vão nos matar. Eu prometi para vocês que ia trazer o Matt Walsh e a Ana Campagnolo para trazer argumentos, para mostrar para vocês que esse comportamento da direita não é um cancelamento. Não é um cancelamento. Não. É uma questão moral. Defesa. É uma questão justa. É uma defesa. É questão de sobrevivência. Sobrevivência. E isso é bom, inclusive para os esquerdistas, para vocês que são moderados, para vocês que acreditam, sei lá por quê, mas acreditam no socialismo, apesar de ser uma ideologia sanguinária. Isso que está acontecendo é o socialismo, é o comunismo. Mas vá lá, alguns de vocês ainda têm chance de aprender, uma inocência e acreditam nisso aí e não compactuam com esse tipo de extremismo desses esquerdistas aqui. Vai ajudar vocês, cara. Isso que a direita tá fazendo vai ajudar vocês. Vocês vão ter a liberdade de acreditar nessa besteira que vocês acreditam, nessa merda. Acredita nas ideias, ok? Mas vocês não vão mais colocar isso em prática. Se Deus quiser, a morte do Charlie Kirk não será em vão. Não será em vão. E o Matt Walsh fala o quê, Tony? Eu não posso me unir à esquerda porque eles me querem morto.
cuspirão no meu túmulo quando eu morrer e rirão da cara da minha esposa e dos meus filhos. Não pode haver união com essas pessoas, mas me unirei a qualquer um de direita. Descarto qualquer rancor ou rixa pessoal que eu possa ter com alguém do meu lado. Talvez retomemos esses argumentos em algum momento no futuro. Agora temos que nos unir. Agora temos que nos unir. Essas palavras são a minha e a do Elvis. E nós vamos aqui então, para finalizar esse vídeo, fazer um react rápido de um trecho de um vídeo que a Ana Carolina Campagnolo lançou há pouco tempo, ok? Sobre o caso da morte do Charlie Kirk. E aqui tem um argumento definitivo para vocês entenderem de uma vez por todas que o que a direita está fazendo não tem nada a ver com cancelamento. É algo justo, belo e moral. E eu não vim aqui para a tribuna, senhores, para pedir por justiça ou por pacificação. Isso é uma mentira. Não existe justiça. Como que você vai fazer justiça para as duas crianças pequenas que ficaram sem pai agora, porque um esquerdista assassinou seu pai? Como é que você vai pedir justiça para essa esposa sozinha agora criando esses filhos? Como é que você vai pedir justiça? Nada pode reparar isso. O conceito filosófico de justiça que tem a ver com reparação é irreparável. É uma mentira que nós vivemos uma polarização. Eu já cansei de ouvir pessoas na mídia dizendo, deputados, nós vivemos a polarização, temos que pacificar a polarização. Polarização é quando dois elementos, duas ideias da mesma natureza disputam um espaço. Nós não estamos falando de ideias da mesma natureza, nós estamos falando de bárbaros, assassinos, uma calhorda, que se pudesse mataria a mim, mataria outros líderes influenciadores de direita, e quando pode mata, como é o caso do Charlie Kirk. É dessa gente que nós estamos falando. Não existe polarização entre a civilidade e a barbárie. A barbárie quer engolir a civilidade, não discutir ideias conosco. Eles não querem discutir se os conservadores são a favor ou contra cotas. Se os conservadores são a favor ou contra o casamento gay, eles não querem discutir isso. Eles querem nos silenciar, isso é evidente, nos prender, nos calar, nos matar. Nós temos duas visões de mundo antagônicas. Uma delas vai imperar, uma delas é a barbárie, o esquerdismo, aliado ao terrorismo islâmico, que eu não consigo entender porque que as feministas defendem o terrorismo islâmico. Nem eu. Então, é esse grupo contra o outro Nunca grupo, entendi. um grupo que quer conversar ideias, que quer debater na universidade. E que, por isso mesmo, é taxado de extremista. Não mataram Charlie Kirk porque ele é extremista, porque se ele fosse extremista, tinham trazido ele para o lado dele. Mataram porque era um jovem civilizado, educado e eficiente, que conseguia convencer as pessoas com suas ideias. Em 1967, um dos maiores filósofos do Brasil, Mário Ferreira dos Santos, publicou um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. E nesse livro ele elenca qual é o plano da esquerda para destruir a civilidade. O desprezo pela tradição, a valorização de tudo que reduz o ser humano a uma condição animal, a disseminação do mau gosto, da feiura mesmo, obras de arte feia, música feia, vídeo feio, a exploração da sensualidade, a diluição do indivíduo em um coletivo identitário, a busca da afirmação pelo tribalismo, grupinhos, grupelhos de esquerda violentos, a exaltação do criminoso, todo mundo sabe que a esquerda defende, e o empobrecimento da linguagem. Tudo isso está em curso no Brasil e no Ocidente. E embora a morte do Charlie Kirk seja sim uma tragédia pessoalíssima para a sua família, é também uma tragédia para todo o Ocidente. Mostra o que está acontecendo conosco. A esquerda cada vez mais conseguindo o que quer, matar e sair impune. E no fim ela coloca aí, ó, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Tertuliano, apologeta do século II. Meus queridos, a gente termina com esse vídeo e com essa explicação bem básica e objetiva do que é a esquerda e todo o seu pensamento. O que são os comunistas, o que são os progressistas. É isso aí. Deixa seu comentário aí, meu querido herói, minha querida heroína. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueça, de jeito nenhum, a gente agora não pode mais retroceder e fraquejar, tá bom? Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo, não esquece. Você também é um herói? E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.